E2MTV. O seu mundo infinito. Olá, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa favorito, Mais Vida. Aqui você aprende todas as dicas para ter uma vida mais saudável. Continue ligado ao nosso canal E2MTV, o seu canal favorito, e siga também as nossas redes sociais, das páginas no YouTube E2MTV com letras maiúsculas, Facebook também E2MTV e no Instagram E2MTV. Continue ligado ao nosso canal, é o seu canal favorito, para então acompanhar todas as novidades sobre saúde. Hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente. Fica ali, tão curiosos, não é? Vamos falar da malária, um tema que é a doença com a maior taxa de mortalidade em Angola. É um assunto muito sério. Então devemos todos ficar ligados para então sabermos de como devemos nos prevenir para diminuir, para erradicar essa doença no nosso seio, no nosso país. Então tem que continuar ali ligado, não pode sair do sofá nem trocar de canal em momento algum para acompanhar então todas as novidades e sabermos mais sobre essa doença para podermos então nos prevenir da melhor forma. Hoje teremos um doutor no nosso estúdio, no nosso programa Mais Vida, para falarmos então dessa doença, de como devemos nos prevenir, quais são os sintomas. Vamos saber mais dessa doença. Vou chamar agora o nosso convidado do dia para o nosso programa Mais Vida, que ele então vai esclarecer as dúvidas todas sobre a malária. Faz favor, doutor Antunes, faz favor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se em casa, minha casa, sua casa, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Vamos aqui desinfetar as mãos. Ok. Estamos no novo normal. Sinta-se em casa, acomoda-se. Então, doutor, bem disposto? Sempre bem disposto. Descontraído? Exatamente. Tem que estar descontraído. No nosso programa deixa assim as pessoas muito à vontade. Muito à vontade. Já a isso. nossa casa é a vossa casa também, minha casa, a sua casa. Muito obrigado. Vamos então, doutor. Recebemos muitas questões dos nossos internautas, dos nossos telespectadores sobre a doença malária, que é a doença com a maior taxa de mortalidade em Angola. Afinal, o que é a malária? Bem, a malária é uma doença parasitária causada por um protozoário que é a fêmea do mosquito, denominado ou do gênero Anopheles. A fêmea do mosquito, vai inocular no organismo vivo o parasita, que por sua vez vai para a corrente sanguínea. Atualmente, o nosso país é endêmico em malária porque há um alto número de pessoas infectadas com esta patologia. A malária ainda não é pandêmica porque não afetou vários países. Não é mundial. Não é mundial, exatamente. E não está em vários continentes. Mas de alguns tempos para cá, a malária tem sido vista como um surto. Porque um surto é uma determinada patologia que se aumenta os casos de forma exorbitante. Então podemos dizer que a malária é uma doença, digamos, africana. Não propriamente, porque a malária é uma doença que acomete os países subtropicais. E como podemos ver, os países subtropicais, na Ásia temos países subtropicais, na América também. A África é um continente com alto índice de malária, dado as situações que nós encaramos cá na nossa sociedade, nas outras sociedades dos países africanos, mas não é simplesmente em África que podemos constatar esta patologia. E falando em causas em África, por que é o maior número de morte, de mortalidade em Angola, a malária? Como é que se justifica isso? Pois bem, dado a sua precariedade, ou a precariedade de vida que muitos países ainda constatamos em muitos países,
porque o que causa malária na realidade está diretamente ou intrinsecamente ligado ao saneamento básico também. E a África é um continente que tem vários países com saneamento básico debilitado. Existem muitos países cá no nosso continente que não se têm mostrado evolutivos, se assim posso dizer. E este fator tem complicado de forma alarmante quanto à questão da erradicação da malária. Porque a malária tem contribuído negativamente, digamos assim, para o aumento da doença no nosso continente, particularmente no nosso país. Exatamente. E este fator faz com que a malária até agora seja um dos fatores preocupantes no nosso país depois da Covid-19, que é a pandemia que estamos a viver. A malária continua a ser endêmica porque acomete uma grande parte da população. Não é mundial? Não é mundial, mas a nossa sociedade está acometida e conseguimos constatar o alto índice de pacientes infectados com essa mesma patologia. E só para acrescentar também, a malária ela pode ser tratada de várias formas, mas isso depende muito do organismo do próprio indivíduo, porque o período de incubação, que vai ser o período em que o paciente vai ser infectado até o momento que vai apresentar os sintomas, varia de indivíduo para indivíduo, mas de uma forma geral, esse período pode ser de 7 a 30 dias. Mas existem indivíduos que têm uma imunidade alta, comparando aos outros indivíduos mais baixas, e podem ser resistentes ao parasita até um determinado tempo. A malária afeta mais do que faixa etária? Qual é a faixa etária que ela mais afeta? Atualmente, crianças e idosos são mais afetados com a malária, dada a sua baixa imunidade. O parasita, uma vez... Então, os jovens não têm muita probabilidade de apanhar a malária? Probabilidade têm. Isso depende muito da forma que cada indivíduo se previne da mesma doença. Entretanto, os casos mais constatados são casos de crianças e casos de idosos, dada a sua baixa imunidade, como já fizeram a referência. Vulneráveis. Isso tem muito a ver com a vulnerabilidade e a imunidade do próprio indivíduo. Então, como é que nesses casos os indivíduos, nesse caso os pacientes, devem evitar o que devem evitar para erradicar, então, para não apanhar a malária? Ok. Como estudante de saúde pública, devemos optar sempre pela medicina preventiva e nunca a medicina curativa. A medicina preventiva tem levado muitos indivíduos a se absterem de certas doenças. Já a medicina curativa normalmente faz com que certos indivíduos cheguem à doença num estágio fatal. Mais do que simplesmente curarmos a malária, devemos prevenir-nos da malária. E falar da prevenção da malária, estamos a nos referir propriamente a cuidarmos dos nossos poços de águas em casa, estamos a nos referir a cuidarmos do saneamento básico das nossas residências, da nossa sociedade em si. Os locais mais próximos a nós. Se todo mundo fizer o possível para poder ajudar na erradicação dessa doença, com certeza que não precisaremos culpar terceiros para podermos dar resolução aos nossos problemas. Quais são os sintomas que a malária pode causar no indivíduo? Bem, a malária no indivíduo pode primordialmente ter os sintomas mais leves e depois os sintomas graves. Os sintomas mais leves podem ser dores de cabeça, febre, náuseas, vômitos. São os principais sinais? Os principais sinais, são os mais leves. E posteriormente, os sintomas, quando agravados, eles podem surgir sonolência ao paciente, convulsões, insuficiência renal, e vários outros problemas que acometem diretamente o indivíduo, torná-lo débil. E essa é uma fase muito crítica do paciente que já não... Só para especificar, se calhar lá em casa alguém não percebeu o que é o indivíduo débil, sim, para desmistificar por palavras mais... Um paciente débil ou debilitado é um paciente num estágio muito avançado de uma determinada doença. Quando a questão já se torna agravante ou alarmante, já não pode ser tratado em casa ou numa unidade não
convencional, deve ser dirigido imediatamente a uma unidade hospitalar para receber os devidos cuidados. No caso, não é aconselhável a automedicação para esses casos, é sempre aconselhável que o indivíduo dirija-se a uma unidade hospitalar para que os órgãos de direito tenham o devido cuidado ao indivíduo. O doutor tocou aqui no aspecto de automedicação. É algo que nós vemos muito, que fazemos muito e às vezes sentimos uma dor de cabeçazinha e tomamos logo já um paracetamol. Nesses casos, podemos dizer que há algum sinal de algum indício de malária, dor de cabeça, dores nas articulações, e nós tomamos um paracetamol logo, vai passar, estresse do dia, cansaço, como é que devemos fazer? É importante realçar que a malária tem sintomas semelhantes a várias outras doenças, o que quer dizer que não é aconselhável a nenhum indivíduo fazer a automedicação sem que tenha acompanhamento de um profissional. A automedicação pode ser um caso fatal, dada a intoxicação de medicamentos. Os medicamentos têm uma forma de atuação muito peculiar, dada a sua especificidade. O que quer dizer que cada medicamento é específico para alguma coisa. Se estamos a fazer o consumo de medicamentos sem a devida prescrição médica, nós podemos entrar num processo de intoxicação. O que é aconselhável, se o paciente tiver alguma dor de cabeça, uma ligeira dor de cabeça, febres, dirija-se a uma unidade... Até mesmo dor nas articulações, nas porque articulações. Às vezes o excesso de trabalho, o cansaço do dia, sentimos dores nas articulações e Exatamente. pensamos que já... Podemos pensar que é uma malária que está aí já a se envolver no nosso corpo. Sim, mas o aconselhável é sempre fazer uma consulta de rotina depois de um curto ou... De quanto em quanto tempo? 3 meses, 6 meses, dependentemente de como sentir o organismo. Mas, para que não se sinta tão pressionado, é importante que cada indivíduo tenha um acompanhamento regular de um profissional de saúde ou de uma unidade hospitalar para poder fazer o controle, porque mesmo a malária... que não sinta nada, é importante fazer essas consultas de rotina. Exatamente. Como eu fiz menção no princípio, a malária pode ser incubada. E pacientes que têm malária ou paludismo incubado, eles podem ser assintomáticos ou não apresentarem sintomas. E a questão de não apresentarem sintomas pode levar o indivíduo a achar que está tudo bem, e pode não estar. E o caso é importante que o indivíduo tenha a amabilidade de fazer visitas de rotina a uma unidade hospitalar para ter o devido controle. O controle do seu corpo. Exatamente. Essa incubação pode durar durante quanto tempo? O período de incubação do plasmódio, plasmódio falciparum, no caso que é o plasmódio observado no nosso país, é de 7 a 30 dias, mas dependentemente do organismo de um indivíduo, esse período pode, de indivíduo para indivíduo. Esse período pode ser estendido por mais tempo ou pode ser por menos tempo. Então, o período de incubação não é taxativamente exato, mas podemos acreditar que esse período de incubação vai estar ligado diretamente ao organismo do indivíduo e à sua imunidade também. Por isso é que o doutor diz aqui que varia de organismo para organismo. De organismo para organismo. Então, não é algo... digamos assim, um padrão, algo definido. Exatamente. Depende mesmo do organismo do paciente. Exatamente. Doutor, está bem, nós vamos já continuar a nossa conversa, mas é para mais daqui a pouco. Nós vamos fazer uma breve pausa, não saia dali, continue ligado, voltamos já, até já. Olá, eu sou Etelvina Armísio, apresentadora do canal E2 MTV. Eu sou Menayan Caleno Carlos, funcionário da E2 MTV. Eu sou Miguel Vinda, da área de informação da E2 MTV. Sou Teca Sozinho, estou na E2 MTV. Eu sou Manuel Carvalho, produtor. Eu sou Afonso Conde, responsável pela área de marketing. Eu sou Eliseu Pacheco, técnico da E2 MTV. Eu sou a Formosa Luiz, apresentadora deste canal. Eu sou o Meshach Miranda, operador da câmera. Sou Estova Miranda, o design gráfico. Aconselho-vos a acompanhar o nosso programa na E2 MTV. A E2 MTV tem para si o melhor para lhe entreter e informar. Junta-te a nós. Conto consigo brevemente na TV Cabo. E2 MTV, o seu mundo infinito. E2 MTV, o seu mundo infinito.
Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2MTV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2MTV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhem esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2MTV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. Olá pessoal, daqui o Mestre Tangui. Hoje estou no E2MTV, uma televisão que fala muito bem todas as coisas que acontecem no país. Melhor TV da Angola, eu já confirmei. Tsunami! Bateu! Olá pessoal, eu sou o Pedro Fernandes, Piduca, tenho 51 anos de idade, sou ator, estou com a E2MTV. Venha conosco. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do seu programa de eleição Mais Vida. Hoje nós estamos a falar sobre a malária. Temos aqui o nosso convidado, o Dr. Gelson Antunes. Antes do intervalo nós estamos a falar das causas da malária. Afinal, o que é que causa a malária no nosso país? Por que é que ela tem a maior taxa de mortalidade em Angola? É para isso que nós vamos continuar aqui a desenvolver esse tema. Então, continue ligado para saber mais quais são as causas, para saber um pouquinho mais de como prevenir se prevenir da malária. Doutor, nós estávamos a falar antes do intervalo sobre a malária, as causas da malária. Afinal, o que é que causa de facto a malária? Mas antes de responder isso, eu fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha. Falou malária e paludismo. Nós associamos muito a malária e o paludismo. É a mesma coisa? Estamos diante do mesmo assunto, malária e paludismo? Exatamente. A palavra malária e paludismo retratam a mesma coisa. Isso varia muito de literatura para literatura, mas é exatamente a mesma coisa. Antigamente usava-se o termo malária devido ao mau ar que causava também. Mas depois a evolução da... Mau ar aonde, doutor? A malária tem como causa primordial a falta de saneamento básico. E os lugares que eram debilitados em saneamento básico tinham um mau ar. Por isso é que chamavam de malária, o termo mau ar. Depois da ciência se dinamizar, o termo paludismo foi sido implementado, mas é exatamente a mesma coisa. Estamos perante da mesma doença, é a mesma exatamente coisa. A mesma coisa. E como já fiz menção, uma das causas principais da malária é a falta de saneamento básico. E a falta de saneamento básico é um fator que nós temos constatado em vários pontos da nossa cidade, dos países africanos, principalmente dos países africanos. Não vou aqui me focar simplesmente na nossa sociedade, dado que é um fator que podemos constatar em vários outros lugares. E vou me focar um pouco também no diagnóstico da malária. O diagnóstico da malária é feito, primeiramente, na observação de uma gota espessa, no caso, que é um exame laboratorial. O médico pede para que o paciente faça o exame ou a gota espessa, e o técnico de laboratório
no caso os estudantes e profissionais de laboratório, vão fazer o exame de gota espessa, que é uma observação microscópica. No microscópio, o técnico de laboratório vai procurar verificar a presença de plasmódios. O que são plasmódios? O plasmódio é o agente causador da malária. E atualmente as literaturas diversificadas... Então são bactérias, podem ser chamadas Não, bactérias não. São micro-organismos, no caso, dentro do gênero protozoários ou parasitas. Então, eles vão ser diversificados, porque tem vários tipos de plasmódio. Tem o plasmódio falciparum, tem o plasmódio vivax, tem o plasmódio oval, tem o plasmódio malaria. Mas o plasmódio que causa a malária é o plasmódio falciparum, que nós temos constatado. E esse plasmódio é que vai ser observado numa gota espessa pedida pelo doutor. No caso, o doutor ou o médico vai fazer o pedido de exame de gota espessa, o analista clínico vai fazer a observação desta mesma gota espessa de forma microscópica e vai dar o resultado. Normalmente nós ouvimos sempre que o paciente tem 5, 10, 1, 2 por campos. O que na realidade é isso? É uma observação microscópica feita pelo analista, porque é contada a quantidade de plasmódio que tem numa lâmina. Então, quanto mais plasmódios o indivíduo tiver, mais grave ele está. Podemos dizer assim, não é, doutor? É exatamente isso, porque esses plasmódios não estão simplesmente na corrente sanguínea. Estão na corrente sanguínea e também no fígado. As células hepáticas, que são as células do fígado, também são acometidas com esse plasmódio, o que quer dizer que um paciente com alta quantidade ou alto número de plasmódios na sua corrente, exatamente, na sua corrente sanguínea ou no fígado, ele está propenso a ter uma reação mais grave ou sintomas mais graves do que um paciente que tem uma quantidade reduzida, que pode ter os sintomas mais leves. Mas, doutor, vemos casos que tem pessoas que só têm 1 ou 2 por campo, estão a morrer, estão na cama, estão com febre, estão a tremer, calafrios, mas outros com 10 por campos, 30 por campos, estão a andar, estão ali todos descontraídos. Por quê, doutor? Bem, o plasmódio tem uma forma única de atuação. Mas vou voltar um pouco no nosso tema, que é a malária, para poder explicar essa pergunta. Os pacientes que já foram acometidos alguma vez pela malária, eles não vão se tornar resistentes na próxima vez. Por isso é que muitos pacientes que já tiveram a doença vão tendo várias vezes. Porque uma vez tratada, ela não faz resistência novamente se estiver infectado. Mas há indivíduos que têm o organismo com uma alta imunidade. Então, essa imunidade lhes confere resistência para que, independentemente da quantidade de plasmódio que tiverem, eles consigam tomar rumo, dar rumo à sua vida normalmente, sem que eles se sintam acometidos ou se sintam na necessidade de se estagnar em algum lugar. Mas há indivíduos que têm 1 por campo, 2 por campos e se sentem de primeira... À vontade, andam, correm, trabalham, fazem tudo. Exatamente. E isso pode dar-se o caso de indivíduos que tiveram a primeira infecção e outros que já estão infectados há muito tempo. Há indivíduos que têm 20 por campos, 30 por campos e têm a sua vida normal. Mas, quando tiverem os sintomas, terão sintomas mais graves do que aqueles que têm, sim, têm 1 por campo e estão a fazer o tratamento. Dado que esse período de incubação faz com que o próprio plasmódio possa se multiplicar, porque o parasita vai tentar tornar-se resistente para poder fazer... Então, chega a ser, doutor, mais grave nesses casos. Exatamente. Os médicos de direito, depois depois de terem o diagnóstico de um paciente, independentemente da quantidade de plasmódio que esse mesmo paciente tiver, dão a devida medicação, mas uma medicação mais letal, se assim posso dizer, no caso, para os plasmódios, comparando com os pacientes que têm uma infecção mais leve, porque isso vai diferenciar da quantidade de plasmódio que cada indivíduo tiver. Por isso é que é importante o indivíduo fazer mesmo consultas de rotina para saber se está tudo bem ali
Ou não, porque às vezes ficamos ali descansados, estamos a correr, a trabalhar, afinal estamos infectados com a doença. Doutor, quais são os países com riscos de transmissão da malária? Os países com risco de transmissão da malária são os países subtropicais e tropicais. Alguns países da África, países da Ásia, como já fizeram menção, e países da América. Isso está diretamente ligado ao clima que esses países apresentam. No caso, principalmente países africanos, porque os países africanos, África é um continente que apresenta diversos países tropicais e isso faz com que haja maior infecção por esse mesmo parasita. Por esse fator, só pelo facto de ser um país mais tropical, implica dizer que a malária afeta mais em países mais tropicais? Exatamente, exatamente. Ok, então nos países mais frios não tem muita probabilidade de apanhar a malária, não estão propensos a apanhar a doença? Na realidade, propensos eles estão, mas há alguns índices que apontam que os países subtropicais têm maior probabilidade do que os outros, então nós preferimos ficar com esse dado. Ok. Doutor, como é que nós devemos fazer? Por exemplo, temos aqui o nosso saneamento básico, temos lixos, precário mesmo, lixo, águas paradas, baldes, lagoas. Como é que devemos fazer então para erradicar a doença? O doutor disse aqui muito bem no princípio da nossa conversa que as águas, o nosso saneamento básico é um dos fatores principais da nossa doença. Exatamente. Como fizeram a menção, a medicina preventiva é sempre melhor porque nós podemos nos tratar antes mesmo de estarmos doentes. Então devemos nos prevenir da malária de uma forma muito simples, começando por acabarmos com as águas paradas que nós temos. Os lixos também. E evitarmos lugares muito úmidos e em contacto com diversos mosquitos. Temos que acabar com os mosquitos, principalmente para pessoas que vivem... Como é que devemos fazer para eliminar com os mosquitos? Para além de tapar as águas, não ter águas paradas, como é que devemos fazer? Para pessoas que vivem em lugares que têm alto número desses mesmos vetores, assim posso dizer, é importante que essas pessoas façam uso constante de repelentes. Independentemente se o indivíduo for, dependentemente se o indivíduo for alérgico, porque existem indivíduos que são alérgicos a vários repelentes, então é importante primeiro saber se o indivíduo é ou não alérgico a algum tipo de repelente e se não for, ele poderá usar o mesmo. Se for, de preferência que o doutor troque a medicação desse mesmo indivíduo, mas para erradicarmos diretamente este mal que tenha cometido a nossa sociedade, é importante que todos participem, é importante que todos ajudem ao participarmos no que concerne ao saneamento básico das nossas próprias residências e dos lugares na qual nós convivemos. Nós habitamos, então é importante, fica ali também essa chamada de atenção. É importante, então, prevenirmos organizarmos os nossos quintais, as nossas casas, não deixar águas paradas para não termos, então, a malária com mais, com maior número a se espalhar pela nossa sociedade. Sim. Doutor, tem alguma coisa para acrescentar sobre o tema, algo que não foi perguntado? Sobre o tema, não, mas sobre saúde. Sobre saúde. Eu queria... É sempre útil. É sempre útil, acredito que sim. Eu queria aproveitar o momento para dizer a todo indivíduo, no caso, que muitas vezes sente-se debilitado de alguma forma, mas prefere optar pela automedicação, que no caso, como já falamos no princípio, não é recomendável a automedicação, dado que a automedicação pode levar o paciente a um estágio muito avançado ou letal. Existem vários indivíduos que trabalham durante todo o dia e no final do dia estão a queixar-se de dores de cabeça constantes, dores dos músculos. Muitas vezes
um copo de água, um copo de chá, um bom descanso pode ajudar. Nem sempre é aconselhável que esses pacientes recorram logo aos fármacos, porque os fármacos chegam a ser drogas que nós vamos ingerindo. Podem ser prejudiciais à nossa saúde Exatamente, também. exatamente. E eles vão ser digeridos diretamente no fígado, o que pode futuramente criar-nos problemas a nível do fígado por estarmos a ingerir sempre fármacos sem recomendação médica. Então, esses indivíduos, no caso que fazem a automedicação, deveriam optar por ter maior controle desses mesmos fármacos que eles fazem a automedicação, porque é totalmente errado esta prática. Devemos optar sempre por procurarmos as unidades de direito, as unidades hospitalares, para darem o devido cuidado que nós merecemos como utentes ou pacientes. Doutor, para além do repelente, é importante ou não é prejudicial à saúde usar Shelltox em casa, digamos, outros produtos para eliminar esses insectos que têm nos arrondado? É importante realçar que esses mesmos produtos são produtos químicos, feitos em laboratórios químicos e com químicos para poder acabar com vários insectos. Então, o contacto desses produtos químicos com o ser humano, com o organismo humano, frequentemente pode ser prejudicial, porque imaginemos alguém que faz o uso desses produtos químicos estando dentro de casa. Isso pode fazer com que a sua cavidade, o seu organismo num todo seja infectado por este mesmo químico, porque na realidade o químico é preparado para o parasita, ou para a bactéria, ou para o fungo, dependentemente do micro-organismo, e não para o organismo humano. Então, normalmente quando é consumido em excesso, tende a complicar, exatamente, a complicar a vida do paciente. Então, o doutor não aconselha a usar Shelltox? Na realidade, ou evitar, pelo menos? realidade, o aconselhável é fazer o uso, mas sem que ninguém esteja presente, e deixar o tempo necessário para que ele faça o seu devido efeito, porque depois de um tempo o odor vai passar. Só que deve deixar mais tempo para que o odor passe completamente e que os indivíduos que naquela residência habitam não tenham contato com o mesmo frequentemente, porque isso pode ser prejudicial. Mas o doutor disse aqui dos repelentes. Os repelentes também não chegam a ser químicos para a nossa pele? A nossa pele. Só que os repelentes são preparados diretamente para isto. Os repelentes são preparados através de exames dermatológicos, no caso, exames para a nossa pele, e acabam sendo mais eficazes do que os outros. Recomendáveis mesmo? É recomendável, sim. Por isso é que são vendidos nas agências farmacêuticas. Independentemente da pele de cada um, tem que verificar se é alérgico, se é compatível à sua pele. Exatamente. O doutor recomenda algum repelente? Para fazer o uso do repelente é necessário que o próprio indivíduo tenha o acompanhamento de um especialista, porque existem muitos indivíduos que têm problemas dermatológicos ou problemas na cavidade cutânea, então isso pode complicar a vida dos mesmos. O que aconselha-se é que o próprio indivíduo dirija-se a uma unidade de direito, a uma unidade hospitalar, para poder fazer, ou para poder ter certeza que o indivíduo não é alérgico ao mesmo produto. Se não for, o indivíduo poderá usar sem problemas algum. Sem problemas algum, e não será prejudicial à saúde, e Exatamente. assim todos nós ficamos prevenidos da doença malária. Exatamente. Doutor Mário, doutor, tem mais alguma coisa? O doutor trabalha também em saúde pública. Diariamente, qual é o número de indivíduos que têm chegado às unidades hospitalares? É um número muito elevado, muito baixo, com a doença ou com os sinais de malária? Bem, eu já tive o prazer de fazer um estágio num centro de saúde, tive o prazer de fazer um estágio num hospital público, num hospital com maior dimensão e com maior casos de malária, e também sou colaborador de uma clínica e que também constatamos esses casos. Normalmente isso varia muito de unidade para unidade, porque existem épocas do ano,
principalmente no princípio e no final do ano, têm aumentado os casos de malária. Por que tem aumentado no princípio? Isso está diretamente ligado às condições climáticas, porque nos tempos chuvosos é bem possível que a quantidade de água parada que nós vamos constatando vão fazendo com que haja maior duplicação desses mesmos mosquitos e haja maior infecção. Então, esse número é variável baseando-se no clima, baseando-se na época do ano, e as unidades hospitalares recebem sempre uma quantidade de indivíduos baseando-se nesses fatores. Um número assim, padrão, pode dizer que recebemos X diariamente, por exemplo, no princípio e no final do ano, comparando com a época de cacimbo, tem uma disparidade muito grande, pode assim dizer um número? Uma disparidade muito grande, não digo. Um número seria uma ideia empírica, dado que as estatísticas que são feitas para fazer o controle da malária normalmente não são exatas, porque a malária ela aumenta e pode diminuir, dependentemente do clima, dependentemente da estação do ano, dependentemente da própria localidade em que está a se dizer, mas nas unidades hospitalares que recebem maior porte de pacientes, tendem a atender mais pacientes com essa patologia do que nas unidades que recebem menos casos, porque os pacientes dirigem-se sempre às unidades que podem dar os melhores cuidados ou cuidados com emergências. Essa malária pode levar ao internamento? É uma doença, digamos, muito grave até o internamento do indivíduo? A malária pode ser fatal, pode levar a óbito. Quando não tratada, quando o paciente chega em casos de sintomas graves, como já fiz menção desses mesmos sintomas, se não for tratada, a malária pode levar com urgência, a malária pode levar a óbito. Inicialmente, o paciente deve ser internado para poder ter o acompanhamento dos profissionais, para poder ter o devido tratamento, mas se assim não for, ela pode chegar a óbito mesmo. Mas nessa fase, esse novo normal que estamos a viver com a Covid-19, todo mundo agora fica com medo de internar. Exatamente. Fica com medo de internar, doutor. Mas não deveria ser assim, porque na realidade os profissionais de saúde estão aí para poderem dar soluções aos problemas que a sociedade apresenta, e se as unidades hospitalares estão abertas a fazerem os seus devidos trabalhos, os indivíduos não deveriam ter nenhum receio em se dirigirem a uma unidade hospitalar para poderem terem os seus problemas resolvidos. É evidente que a Covid tem deixado muitos indivíduos alarmados e tudo mais, mas devemos saber que saúde está sempre em primeiro lugar. Estando a saúde em primeiro lugar, devemos dá-la como prioridade. Exatamente. E não podemos fazer a automedicação, como eu já fiz menção, não podemos ficar em casa sabendo que não estamos bem de saúde, achando que vai passar ou achando que vai ficar tudo bem. E porque o que tem se constatado nos últimos momentos é que muitos indivíduos chegam à unidade hospitalar num estado muito grave. Muito debilitado já. Exatamente, dado que o indivíduo foi adiando e adiando. Aquilo foi acumulando. E esse período de postergação faz com que o próprio indivíduo acaba num estado muito pior do que o estado inicial. Doutor, muito obrigada pela tua conversa. Uns conselhos aqui rápido, porque estamos mesmo sem tempo, e umas breves considerações para os nossos telespectadores, para fechar então esse tema sobre a malária. Ok, muito obrigado primeiro pela oportunidade que me foi concedida. Queria dizer que é muito importante que as pessoas façam as consultas de rotina, porque as consultas de rotina acabam sendo fatores que vão fazer o controle do mesmo paciente. Estamos mesmo a correr com o tempo, doutor. Exatamente. Se quiser deixar, dizer onde trabalha, para procurarem, contactarem um doutor, fazer uma consulta. Queria apenas, sem contactos, acho que é melhor assim, mas queria agradecer pelo convite e dizer que vamos sempre optar pela medicina preventiva e não curativa. E vamos convidar o doutor as próximas vezes para falarmos de outros temas interessantes sobre saúde. Ok, muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença, doutor.
foi assim mais um programa, essa conversa descontraída com o nosso doutor Antunes. Falamos sobre a malária, a doença que tem a maior taxa de mortalidade em Angola, principalmente em Angola. O doutor ressaltou aqui, aconselhou quais são os cuidados que nós devemos ter para erradicar, para diminuir então essa doença no nosso meio. Muito obrigada a ti também, caros telespectadores, por ter nos acompanhado desde o início da nossa edição Mais Vida. Aqui nós tratamos sobre saúde mental, física, social. Falamos de tudo que tem a ver com a saúde, cuidados que temos para oferecer, para então nos prevenirmos e não nos automedicarmos. O doutor fez também aqui referência da automedicação. Não é recomendável a automedicação. Não podemos fazer automedicação porque não é recomendável. E temos de ter o hábito de fazer consultas de rotina para sabermos então o que de facto temos, mesmo sem sentirmos alguma coisa. Temos de ter o hábito de ter consultas de rotina, de 12 ou de 3 em 3 meses, como disse o doutor, fez menção. Teremos aqui nas próximas oportunidades. Continue a nos seguir nas nossas redes sociais: YouTube E2MTV, Facebook E2MTV, Instagram E2MTV com letras maiúsculas. Lá vão encontrar todas as novidades. Continuem ligados também ao vosso programa favorito, Mais Vida, para saber então tudo sobre saúde, tudo sobre saúde mental, social, para se manter informado. Fique atento às nossas páginas, às nossas redes sociais, e lá poderá então saber tudo sobre saúde, como é o nosso programa Mais Vida. Fique ligado ao nosso programa. Voltamos numa próxima oportunidade e até já. Beijinhos. E2MTV, o seu mundo infinito.